Fala galera, a paz do Senhor. Paulo aqui mais uma vez, falando de conteúdos bíblicos. Vamos aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e isso não tem como negar. Nós estamos vivendo tempos de dificuldades. E o que eu quero falar com vocês é um assunto muito interessante na carta de Abacuque, do qual nós aprendemos. E o título que eu quero, que o Senhor colocou em meu coração para falar é independente das circunstâncias. Então, como eu falei em Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, Abacuque diz um dos versos, um dos textos que mais são lindos na Bíblia Sagrada. Ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre do cantor, e aí ele dá algumas instruções. Quando nós observamos e vemos Abacuque numa circunstância totalmente estranha, para ele poder falar isso, nós entendemos que esse é um homem de Deus. E eu quero que você entenda um pouco do contexto de Abacuque. Abacuque vivia em um grande conflito social. Ele estava vivendo, em um período onde a corrupção estava se alastrando pela sua terra, a maldade, a opressão e a injustiça. Quando nós lemos essa carta, e nós vamos no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Uma questão social, ele estava dizendo: a maldade está se alastrando, a violência tem aumentado, a corrupção tem aumentado e parece que por isso ter aumentado a lei se enfraquece. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós estamos passando por algo bem parecido. Parece que a lei se enfraqueceu diante de tanta corrupção alastrada, em nosso país. E Abacuque vem trazendo umas lições. Então, independente das circunstâncias, esse é o tema que eu quero abordar com você. E o primeiro ponto que eu quero destacar: independente das circunstâncias, nós somos humanos. Nunca esqueça disso. Você não é uma máquina, você não é um robô, você tem emoções, você tem sentimento, você tem alegria, você tem tristeza. E o seu corpo pode sim passar por um período onde, quem sabe, você pode até contrair esse vírus, onde você vai ficar doente. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E Abacuque, ele não tem muita compreensão dos planos de Deus. Ele sai perguntando para Deus. Em Abacuque, no capítulo 1, do versículo 13, ele diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque, perguntando a Deus: Senhor, por que está acontecendo tanta injustiça? Por que está acontecendo tantas coisas ruins? E nós também nos perguntamos: meu Deus, por que a sociedade cada dia mais se perverte? Por que cada dia mais as coisas estão difíceis? E nós não entendemos o plano de Deus. Senhor, por que esse vírus chegou até nós? E aí Abacuque, ele começa a indagar a Deus porque ele não entendia o que estava acontecendo. Então, independente das circunstâncias, nós somos humanos, não esqueça disso. Vai ter momentos que nós vamos perguntar o porquê, para que isso está acontecendo. Mas uma coisa eu quero que você aprenda com Abacuque, que independente das circunstâncias, nós devemos assumir responsabilidades. Abacuque, independente das circunstâncias, ele assumiu responsabilidades. No capítulo 2 de Abacuque, no versículo 1, ele começa a dizer: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele entendia, que ele tinha responsabilidade. Ele disse: eu não vou sair daqui até o Senhor me responder. Eu vou ficar no meu posto de sentinela, eu não vou parar, eu não vou desistir. Ele, como ser humano, ele pergunta: Deus, por quê? Mas eu vou ficar aqui porque eu quero obter resposta. E algo que eu quero dizer para você, que independente das circunstâncias, assuma a responsabilidade. Não desista, não pare, tome uma posição, independente das circunstâncias.
Deus sabe o que faz. Nós não temos autoridade nenhuma de dizer para Deus o que Ele deve fazer ou deixar de fazer, porque Ele é Deus, Ele é o arquiteto do universo e Ele tem o conhecimento de tudo. Então, independente das circunstâncias, assuma responsabilidade. Independente das circunstâncias, confie. Isso nós vamos aprender com Abacuque. Quando você olha nas escrituras lá de Abacuque, do profeta Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 4, ele diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Deus dá uma resposta a Abacuque, que independente das circunstâncias, confie. Independente das circunstâncias, tenha fé, porque o justo viverá da sua fé. Em um texto, sabe, de um plano que nós venhamos acompanhando, aonde John Piper diz assim, que vivo ou morto, ele teve essa palavra dita por Deus aos seus ouvidos: vivo ou morto, você estará comigo. Então, independente das circunstâncias, confie. Quando Deus fala para Abacuque, olha Abacuque, o justo viverá da sua fé, significa que nós temos que acreditar. Sabe aquele período onde você está se afogando, você pensa que não tem mais solução, e aí do nada chega uma boia salva-vida perto de você, e você tem poucos minutos, porque sua força vai se perder e você pode morrer afogado, para você segurar naquela boia e dizer: isso aqui é minha salvação, isso aqui vai me dar uma nova oportunidade. Assim mesmo é quando Deus fala para Abacuque: Abacuque, o justo viverá da sua fé. Então acredite. Talvez alguém possa dizer: não tem jeito, não tem como mudar, mas Deus diz: pode sim, basta você confiar. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, dizendo o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque o Senhor nos guarda. Então, independente das circunstâncias, confie. Independente das circunstâncias, Abacuque vai nos ensinar: interceda. Abacuque, no capítulo 3, do versículo 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque intercedendo pelo seu povo. Então, independente das circunstâncias, interceda. Aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, os homens estão todos se corrompendo, mas traz de volta a eles, Senhor, para que eles entendam que o Senhor é o centro de tudo, que eles precisam estar contigo. Senhor, lembra-te da tua misericórdia, salva o nosso povo. Por muitas vezes nós agimos com pensamentos de condenação, nós queremos que Deus vá lá e faça algo mirabolante, aonde Ele vai arrancar tudo, ao invés de pensarmos e dizer: Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos, e Ele deu um direito de salvação a todos. Então, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Sabe, que pessoas venham conhecer que Tu és o Senhor. Então, independente das circunstâncias, interceda. E um outro ponto é: independente das circunstâncias, ame. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 12, versículo 9, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. E ele continua no 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Então, independente das circunstâncias, ame. Abacuque nos ensina: independente das circunstâncias, interceder. Independente das circunstâncias, ame. Independente das circunstâncias, seja grato. O Salmo 23, o verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Muitas pessoas pegam esse salmo e têm uma interpretação diferente, pensando que esse salmo diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, então nunca vai me faltar o alimento, nunca vai me faltar roupa, nunca vai me faltar nenhuma necessidade básica. Mas não era isso que Davi estava dizendo, era totalmente ao contrário. Davi dizia: ainda que me falte tudo, eu tenho Deus e Ele é suficiente. É tanto que no verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Então, independente das circunstâncias, seja grato. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso
naquele que me fortalece. E se você olhar um pouco acima, Paulo diz, olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter pouco, eu sei ter muito, aprendi a estar conformado em toda e em qualquer circunstância, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, eu tenho Deus e Ele é suficiente. Então, independente das circunstâncias, seja grato. Abacuque nos ensina que, independente das circunstâncias, temos que agradecer. Olha só o que Abacuque fala, de tudo que ele estava passando, dessa loucura que estava acontecendo em seu tempo, da corrupção está se alastrando, dele interceder pelo povo, dele pedir misericórdia, dele entender o papel que o justo vive da sua fé. Abacuque faz uma das orações mais incríveis e mais lindas, é a qual eu li, que ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. Então, quando nós vemos Abacuque dizendo, olha, independente das circunstâncias, eu te agradeço, Senhor, ainda que não tenha alimento, ainda que não tenha roupa, ainda que não tenha qualquer necessidade, eu te agradeço. Qualquer coisa básica que me supra, eu sou grato ao Senhor, porque independente das circunstâncias, eu decidi ser grato a Ti. Que Deus abençoe, e eu quero falar para você que independente das circunstâncias, seja grato a Deus. Independente das circunstâncias, entenda, você é um ser humano. Independente das circunstâncias, ame. Independente das circunstâncias, tenha fé. Independente das circunstâncias, assuma responsabilidade. Você foi chamado, então exerça aquilo que você foi chamado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pega esse vídeo, compartilhe com pessoas, compartilhe nos grupos de WhatsApp e fale que você deve fazer o ID. Esse é o nosso lema.